Portaria número 89, de 2019, para verificação da questão previdenciária do município de Toledo. Solicito à vereadora Janice que faça a chamada dos membros da comissão. Bom dia, senhor presidente e demais componentes da comissão. Vereadora Ademar Dorf Schmidt. Presente. Vereador Edmundo Fernandes, ausente até o momento, mas nos avisou que chegará em seguida. Janice Salvador, presente. Vereadora Marlisa Netti. Presente. Cláudia Brown. Presente. Ivan Júnior Peron, ausente até o momento. Vereadora Janice, deixa eu só interromper sobre o Ivan, porque até o pessoal do movimento sindical está pedindo por que o Ivan não está comparecendo. Ele não pode, por ser pré-candidato a vereador, então está justificada a falta do Ivan Peron. Obrigada, vereadora. Gilmar Camargo, ausente até o momento. Cláudio Edith, ausente até o momento. Roseli Dalla Costa. Presente. Obrigado, vereadora. Havendo o quórum legal, declaro aberto os trabalhos às 9h17. Não está aqui, mas Marli do Esporte. Mas estou presente. Presente. Obrigado. Inclusive aqui, já é a relatora da matéria, né? Bom, 9h17 do dia 11 de setembro de 2020. A continuidade da apreciação do relatório final. Passo a palavra à relatora, a vereadora Marli do Esporte, para que se pronuncie sobre a correção sugerida ao relatório final. Bom dia a todos os vereadores, a Roseli do FAPES, a doutora Cláudia, representando a OAB, os funcionários da casa, quem nos acompanha pelas redes sociais. O relatório que eu apresentei na semana passada, eu vou mantê-lo, tá? Até mesmo porque alguma sugestão que houve por parte da Roseli Fabres veio agora de manhã, então não deu tempo de eu fazer a avaliação, não tem como eu alterar um relatório que foi trabalhado durante todo esse período, né? Em questão de 1 hora, meia hora. Então, a minha sugestão é que eu coloco a apreciação, o relatório feito por mim, pela minha assessoria, e daí se discute a possibilidade ou não de adendo ou de colocação em relação ao que vai ser apresentado. Se for necessário, a leitura novamente, mas o relatório é exatamente o mesmo que a gente fez na leitura passada, somente acrescentando um parágrafo onde foi sugerido aquele dia, a situação até o próprio presidente aqui, o vereador Ademar Dorf Schmidt, que sugeriu, de estudar a possibilidade da utilização de empréstimo ao fundo. Então, é dessa forma que eu relato. Obrigado, vereadora Marli. Eu quero aqui registrar a presença do vereador Edmundo. Bom, eu acredito que nós possamos, então, fazer o seguinte. Nós podemos anexar, então, né, os trabalhos da Roseli. Ela pode fazer a leitura do que ela compreende, e a gente pode estar anexando, então, fizemos uma votação com anexo, pode ser assim, votamos com anexo, sem anexo, porque assim, agora ficou um pouco, a gente tinha a expectativa, né, da gente construir esse relatório junto. E se foi recebido agora de manhã, lógico que não teria como concluir isso, né? Então, eu acredito que a Roseli pode estar fazendo a leitura, e se for necessário fazer a votação do adendo, ou se votamos o relatório completo, aí eu preciso, inclusive, que os colegas aí me auxiliem nesse quesito, né, para que a gente possa ter esse entendimento. Eu, como relatora do projeto e da comissão, eu não vou alterar o meu relatório, isso já deixo claro. Tá? Neste momento, eu vou apresentar da forma que está e os vereadores aprovam ou desaprovam o relatório. Tá? Ok, então, a Roseli quer fazer a leitura do adendo, então, pode ser? Sim. Bom dia, presidente desta comissão, vereadora Ademar Dorf Schmidt. Bom dia aos demais membros desta comissão. Assim, na última reunião ficou meio que encaminhado de que se poderia trazer algo para pensar ao relatório final. Então, eu trabalhei a questão de
me aprofundei um pouquinho mais nos pontos que foram colocados no relatório, até porque também nós, membros da comissão, só tivemos acesso ao relatório final naquela reunião do dia 2. Então, eu vi que o relatório ele trouxe um objetivo e procurei fazer um estudo em relação a isso. Eu vou fazer a leitura do relatório e, nesse relatório, eu apresento, então, o pedido para que a comissão avalie a possibilidade de que ele seja apensado ao relatório final como parte integrante do relatório. Eu não estou sugerindo alteração ao relatório final que foi apresentado, apenas sugerindo que esse documento fique apensado. Então, eu vou fazer a leitura como o presidente da comissão sugeriu. Eu encaminhei até eu trouxe uma cópia, vou entregar para o presidente. Eu passei hoje de manhã no grupo, até me desculpo assim, de só ter conseguido concluir hoje de manhã, porque, de fato, eu também colhi algumas informações que eu só recebi ontem e eu trabalhei ontem à noite para finalizar o relatório. Então, eu vou fazer a leitura. Faz referência ao relatório da Comissão Especial para a verificação da questão previdenciária no município de Toledo, datado de 2 de setembro de 2020. Considerando que, na reunião realizada no dia 2 de setembro de 2020, quando foi apreciado o relatório final da Comissão Especial, foi apresentado pelo presidente da comissão, vereador Ademar Dorf Schmidt, a proposta de se apresentar manifestação ou considerações na forma de documento apensado ao relatório final, em consenso com a relatora, vereadora Marli do Esporte, e demais membros da comissão presentes. Considerando que, segundo o relatório, o objetivo da comissão foi verificar a transparência dos dados referente ao Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos de Toledo, FAPES Toledo Prev, com o intuito de verificar os possíveis impactos das ações judiciais movidas pelo Sindicato Ser Toledo contra o município de Toledo e Toledo Prev no equilíbrio financeiro e atuarial do fundo. Considerando que a justificativa utilizada para instaurar a comissão especial baseou-se no fato de que o município não tem um mapeamento de tudo o que envolve as questões judiciais que poderiam vir a afetar de forma direta o FAPES, especificamente quando se trata de ações de correção salarial que dizem respeito a servidores aposentados e de que os gestores se utilizam da justificativa de não concessão dos direitos por gerar prejuízos ao município. Nesse sentido, há que se esclarecer que toda e qualquer ação movida contra o município que envolva questões salariais, seja dos servidores ativos ou aposentados, em caso de decisão judicial favorável, terá impacto financeiro e atuarial ao fundo, pois, em caso da ação ter decisão judicial favorável, resta ao gestor o cumprimento da mesma. Por consequência, os impactos serão recalculados na avaliação atuarial anual. Há que se ressaltar que os processos judiciais movidos contra o município e Toledo Prev representam potenciais incrementos do passivo do plano e podem impactar em seu resultado atuarial. Não temos conhecimento de tratativa específica desta matéria nos normativos que regem os RPPS. Entretanto, por similaridade com as entidades fechadas de previdência complementar, tais ações judiciais, desde que classificadas conforme a possibilidade de condenação do município e Toledo Prev, quais sejam remota, possível e provável. Para os casos classificados como provável, ou seja, aqueles com alta probabilidade de condenação, poderia haver a formação de provisão para o seu pagamento, tendo como base o valor financeiro estimado decorrente da sentença. Porém, a formação de provisão impactará diretamente no resultado do plano, no mesmo valor de sua magnitude. Desta forma, se, por exemplo, a provisão for de 46 milhões, conforme apontado no relatório da comissão, desde que tais ações fossem classificadas como provável condenação, o déficit do plano aumentaria na mesma magnitude, conforme tabela a seguir,
considerando o resultado da avaliação atuarial 2020. Então, nessa tabela, de um lado, estão demonstradas as provisões e o resultado da avaliação atuarial em 2020, sem que a gente incluísse aí a provisão para contingências judiciais, que é como hoje é realizado. Então, o déficit atuarial no ano de 2020, ele é de 524.174.000. Se fosse considerado provável condenação às ações, tomando por base o valor do relatório, se acresceria dos 524.174.000 e o resultado seria 570.174.000. Esse é só um exemplo baseado no pilar dos regimes de previdência complementar. Para melhor esclarecer o andamento dos processos descritos no relatório da comissão, encaminhamos o ofício número 47/2020 do FAPES à assessoria jurídica do município, solicitando informações acerca do andamento processual, desde o ajuizamento até a fase atual, informando, se possível, qual a estimativa de condenação em face do município e Toledo Prev, classificando-os em remoto, possível e provável, termos utilizados na regulamentação das entidades fechadas de previdência complementar, sendo consideradas as classificadas como provável na provisão para contingências judiciais. Então, dos processos, são exatamente os processos que contemplam o relatório final da comissão. O 755 de 2018, julgado improcedente em primeiro grau, aguarda julgamento da apelação interposta pelo sindicato, classificada como provável. O 1732, perdão. 1732 de 2018, julgado improcedente em primeiro grau, mantida a decisão em segundo grau, aguarda trânsito em julgado, classificada como remota. O 4183 de 2012, julgado improcedente em primeiro grau, Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão, reconhecendo o direito e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, classificado como provável, considerando que a ação já transitou em julgado. O 7194 de 2018, julgado improcedente em primeiro grau, encontrava-se suspenso até o dia 2 de setembro de 2020, tendo em vista a tramitação de incidente de resolução de demanda repetitiva, classificado como possível. 8461 de 2019, não foi realizada audiência de instrução e não há previsão de realização até o momento. Somente após esse ato é que o processo deve ser encaminhado para a sentença, classificado como possível. Ressaltamos que as ações judiciais têm impacto direto nos custos do plano, fazendo com que todos os servidores vinculados ao FAPES paguem por esses benefícios gerados judicialmente. Mensurar qual o valor real que será desembolsado pelo plano em cada ação judicial é uma tarefa muito difícil. A discussão de valores retroativos, solicitação de equiparação salarial, discordância de valores, aplicação de reajustes não previstos na legislação, revisão de benefício inicial baseado na comparação de um ou outro aposentado, entre outros. Os valores mensurados em provisões de demandas judiciais são muitas vezes diferentes dos valores obtidos ao final desses processos, dada a subjetividade das decisões judiciais. Com a certificação do Progestão, o Toledo Prev busca a implantação de importantes políticas que podem reduzir esse risco, por meio de políticas de aproximação dos servidores ao Toledo Prev, como a ouvidoria, que facilita a comunicação entre os servidores e a unidade gestora, e projetos de educação previdenciária. Além disso, é importante que os servidores conheçam as regras de cálculo do seu benefício e tenham em mente que o valor do seu benefício foi fruto de sua contribuição, da contribuição patronal repassada pelo município e da rentabilidade desses recursos ao longo do tempo. Qualquer diferença que não esteja prevista na legislação trará um aumento no custeio e poderá gerar desequilíbrios com consequência de déficit para o plano, o que pode, dependendo da quantidade de demandas judiciais,
a inviabilizar a continuidade e até no futuro levar a uma redução de benefício caso não se consiga manter o equilíbrio financeiro, atuarial, orçamentário e fiscal. Quanto à apresentação que realizei na reunião de 4 de setembro de 2019, cabe destacar que, e ali eu achei que o texto ele não ficou, na construção, ele não deu a lei, estava incorreta, então, para em vez de apresentar uma correção, eu refiz aqui o que foi a minha fala. O Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, FAPES, foi instruído através da Lei 1840, em 14 de novembro de 2001. Em 2006, através da Lei número 1929, publicada em 5 de maio, o regime próprio de previdência social do município de Toledo e a entidade de previdência são reestruturados. Inicialmente, o FAPES foi reestruturado com segregação de massa, sendo o fundo previdenciário capitalizado que compreendia os segurados admitidos a partir de 6 de junho de 1994 e o fundo previdenciário com os segurados admitidos até 6 de junho de 1994. Após um estudo atuarial em 2011, com a Lei 2067, publicada em 13 de setembro, ocorreu a unificação do plano de previdência dos segurados e pensionistas do município de Toledo. Ainda sobre a reunião de 4 de setembro de 2019, foram apresentados os resultados da avaliação atuarial de 2019. Há que se esclarecer que este é um estudo realizado por determinação legal anualmente para apurar o equilíbrio financeiro e atuarial. A forma descrita pela relatora em que a coordenadora do Toledo Prev afirma, abre aspas, que os aportes que estão sendo feitos são suficientes para manter o equilíbrio do Fundo de Previdência dos Servidores, fecha aspas, não deixa claro que a referência está baseada no resultado da avaliação atuarial de 2019, que a cada ano são realizadas avaliações atuariais para se verificar o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como se o plano de equacionamento vigente é suficiente, ou se será necessário estabelecer novo plano de equacionamento. O relatório também não deixa claro quais são as receitas que compõem o RPPS quando considera apenas, abre aspas, aporte do município, aplicação no mercado financeiro e a contribuição dos servidores, fecha aspas. Cabe detalhar que são receitas do RPPS a contribuição dos servidores ativos e inativos, a contribuição patronal, a rentabilidade dos recursos investidos ao longo do tempo e a compensação previdenciária. Quanto à inexistência ou inconsistência de informações apresentadas na base de dados cadastrais, encaminhadas pelo município para a avaliação de 2019, o próprio parecer atuarial esclarece tratar-se de alto índice de servidores com tempo de serviço anterior igual a 0, já corrigidas na avaliação atuarial de 2020. A relatora descreve preocupação sobre o fato de que, no rol de servidores, não localizou o próprio nome e de outras colegas servidoras ao realizar consulta no portal da transparência do município. Esclarecemos que, tanto a relatora quanto as servidoras que não tiveram o nome incluído no referido rol, estão licenciadas para cumprimento de mandato eletivo e cedida para o Legislativo. Nestes casos, encontram-se no rol de servidores da Câmara Municipal. Tal relato demonstra que o analisador não incluiu em sua análise os dados dos servidores da Câmara Municipal vinculados ao RPPS. A relatora menciona, abre aspas, profundas inconsistências entre as informações repassadas e as indicadas na página online do Fundo Previdenciário, fecha aspas, referindo-se às planilhas da folha de pagamento dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas em relação aos balancetes das receitas publicados no portal de transparência do município. Neste sentido, há que se esclarecer que, ao analisar os dados das contribuições do servidor e patronal para o período de janeiro a agosto de 2019, o analisador não considerou o artigo 95 da Lei 1929 de 2006, que estabelece até o dia 15 do mês subsequente para que o município repasse as contribuições ao FAPES. Com isso,
o resultado da análise fica prejudicado por desprezar a contribuição do mês de agosto repassada em setembro de 2019. Em relação ao bônus de permanência, este será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício, mediante opção expressa do segurado pela permanência em atividade, conforme estabelecido no artigo 104 da Lei 1929 de 2006. Por fim, concordamos com as sugestões da relatora quanto à permanente atualização da base de dados cadastrais, de modo a garantir que as avaliações atuariais anuais reflitam a realidade dessa base, possibilitando dessa forma a correta organização e revisão dos planos de custeio e benefícios. Quanto à manutenção da alíquota patronal ou até mesmo a majoração desta. Quanto a métodos de controle e acompanhamento, a fim de se manter ou evitar o atraso no repasse das contribuições ao RPPS. Quanto à problemática que os reparcelamentos de débitos geram para os RPPS, embora não seja uma prática adotada até o momento no município de Toledo. Também consideramos de suma importância a formação e capacitação dos conselheiros e servidores envolvidos na gestão do Toledo Prev. Quanto à sugestão de número 6, que trata do recolhimento de contribuições sobre o valor do pagamento de adicionais de periculosidade e insalubridade, ressalta-se que, em observância ao artigo 39 do parágrafo 9º da Constituição, combinado com o artigo 13 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, tem-se a vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculados ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, ressalvadas as incorporações efetivadas até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103/2019. Portanto, na qualidade de membro da Comissão Especial, representante do Toledo Prev, designada pela Portaria número 131, de 2 de agosto de 2019, e com o intuito de complementar e esclarecer pontos apresentados no relatório final da Comissão Especial, emitido pela relatora vereadora Marli do Esporte, solicito que esta manifestação seja apensada como parte integrante do relatório final da Comissão Especial. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado a Roseli pela explanação. Deixo aberto agora para a discussão, tanto do relatório como também o adendo, o apensa, em relação ao relatório. Vereadora Marli Zanetti, alguma pontuação? Doutora Cláudia? Eu gostaria de fazer algumas considerações. Sim. Embora não pleiteie aqui a alteração do relatório da vereadora Marli ou a alteração do relatório que foi lido agora pela colega, me preocupa a redação porque ela, primeiro, que ela induza um raciocínio de que a responsabilidade pelas demandas judiciais e os ônus a serem arcados pelo fundo, no caso, e pelos servidores, como um peso, quando uma demanda judicial ela decorre obrigatoriamente de uma falha administrativa. E o exercício do judiciário, do direito jurisdicional, é previsto no artigo 5º da Constituição. Então, uma redação que induz de que o ônus e os encargos serão suportados pelos servidores do FAPES, que terão que arcar com esse prejuízo, em parte, induzam um raciocínio equivocado de que não se deve exercer o direito ao judiciário, tá? E a melhor interpretação da lei que decorre uma sentença procedente que reforme, que condene em encargos e ônus financeiros, porque houve, em algum momento, um equívoco administrativo. Tá? Não estou dizendo que isso não pode ocorrer, mas atribuir esse peso aos servidores não entendo como correto. Tá? Mais adiante, o relatório fala que a vereadora Marli não encontrou o nome no relatório e isso se decorreu porque ela está afastada. Eu esclareço aqui que, quando foram feitas as solicitações, ela está em licença para exercício de mandato eletivo. Quando foram feitas as solicitações, foram feitas expressa de todos os servidores contribuintes do FAPES. Acabei de questionar a vereadora Marli se, estando em licença,
para exercício de mandato eletivo, ela está tendo desconto, ela comunicou que sim. Então, ao momento em que não há o repasse dessas informações e não constam a integralidade dos servidores, e, por evidente, a minha limitação ao acesso e conferência de servidor por servidor, para ver se está todo mundo lá, é evidente que vai gerar uma divergência, porque não houve a prestação na íntegra dos dados, certo? E, por último, com relação ao abono de permanência, relata aqui que o artigo 104 da lei do município prevê expresso requerimento. Eu volto a reiterar, a Constituição Federal, norma máxima e regulamentadora e limitadora do poder legislativo inferior, assegura expressamente que, a partir do momento da implementação do requisito, se a norma constitucional não exige expresso requerimento, ao meu entendimento jurídico, não cabe ao município exigir expresso requerimento, ainda que isso se dê por meio de uma lei, a que se discutir a constitucionalidade disso. Porque a norma federal, e que é regulamentadora de todas as ordens que vêm abaixo dela, não exige. Então, ela não é limitadora, não pode o município exigir um requisito a mais e contrário ao que está expresso. De qualquer forma, como essa questão foi levantada na última reunião, eu já tinha conhecimento disso, mas eu realizei uma busca na jurisprudência pátria nacional. Diversas são as demandas, tá, em que se reconhece a validade do texto constitucional em detrimento das normas dos entes estaduais e municipais. E o trânsito em julgado também. Então, assim, é uma coisa que eu acho que cabe ao fundo discutir, ou a essa casa discutir em termos futuros. Não estou questionando a validade da norma aventada por ela, porque é óbvio que ela se fundou numa norma que ela usa como base, porém, eu questiono a constitucionalidade dessa norma. Deixo aqui as minhas considerações, embora eu não esteja pedindo a alteração dos relatórios. Tá? Obrigado, doutora. Só para... como nós estamos, assim, num espaço bem democrático, né? Isso é importante que seja citado. Não sei se Vossa Excelência quer deixar registrado verbalmente essa situação. Agora, se Vossa Excelência quiser também fazer isso por escrito, a gente pode suspender por 15, 20 minutos. A senhora pode ir em algum dos gabinetes, a vereadora Marli, do meu gabinete, o vereador Edmundo, da vereadora Janice, e pode registrar isso e pode ser apensado também no relatório. Aí fica a critério de Vossa Excelência. Não, eu deixo registrado verbalmente, porque ele está em consonância com o relatório da vereadora Marli. Certo, obrigado, então. Mais alguém? Eu posso fazer Sim, pode. uma réplica? Só em relação ao ponto que a Cláudia colocou, do peso que ficaria sobre o servidor. Na verdade, me pautei no objetivo o relatório final atribuiu à comissão, que era justamente para verificar o impacto das ações judiciais. Então, como o tempo todo eu venho trazendo para essa comissão que o RPPS ele não tem normativo, eu fiz um estudo do outro pilar da Previdência, porque nós temos que entender que a Previdência ela tem 3 pilares. Ela tem o RPPS, o RGPS e o RPC. Então, por similaridade, o RPC é o que mais se aproxima dos regimes próprios. Cada um desses pilares tem os seus normativos próprios. Então, o único que eu pude avaliar que tem similaridade e que hoje muitos normativos do RPC eles são trazidos porque já foram testados para os regimes próprios, uma forma, então, de se mitigar ou, pelo menos, de se provisionar esse risco de ações judiciais, seria o que eu coloquei, uma forma de, se o Conselho entender como sugestão, de que fosse incluído essa provisão de contingências judiciais. A gente sabe que todo e qualquer ação judicial, ela decorre, sim, ela tem sempre uma natureza. Não estou querendo dizer que o servidor não tem que buscar aquilo que é direito dele, mas o relatório
ele veio em resposta ao objetivo, que era avaliar o impacto disso no regime próprio. Então, por isso que eu apontei que, se for considerado os valores das ações, ainda que dentro teria que fazer toda aquela classificação das ações de acordo com o andamento e ver quais que colocaria, porque a gente também não quer responsabilizar, é bem no ponto de que o servidor não pague por uma ação que está correndo na justiça que ainda não foi definida. O resultado é muito subjetivo, a gente tem que considerar o valor da ação, e aí ele viria para o cálculo, apontando um déficit e talvez aí impactando no regime, no cumprimento do equilíbrio fiscal antecipadamente. Então, é nesse sentido que foi colocado, de quais são os cuidados que nós temos que ter quando a gente quer apurar esse equilíbrio, e, se for mitigar ele de alguma forma provisionando, tem que levar em conta esse tipo de impacto, não só no regime, mas principalmente em relação ao servidor. O outro ponto que foi colocado, em relação à solicitação de todos os servidores vinculados ao RPPS ao município. Entende-se que são órgãos distintos. O Legislativo tem o seu quadro de servidores e o Executivo também. O Executivo não tem acesso aqui à Casa do Legislativo para pegar os relatórios e apresentar numa demanda. Cada solicitação tem que ser feita por órgão. Então, aqui teria que ter sido solicitado diretamente ao Legislativo. Não tem como o Executivo fornecer os documentos dos servidores que estão vinculados e que fazem parte da Câmara. Hoje, nós só temos esses dois órgãos. Voltando ao abono de permanência, está correta a Cláudia quando ela diz que a gente se pauta a nossa lei. Mas tem um detalhe aí que talvez tenha passado despercebido, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. O abono permanência, ele nasce em 2005, quando houve uma reforma da Previdência e veio a Emenda 47 de 2005. Porque naquela reforma, para alguns servidores, eles teriam que trabalhar um tempo maior para cumprir os requisitos. Porque o que diz a norma do abono de permanência? Você tem que ter cumprido todos os requisitos de aposentadoria para você fazer jus ao abono permanência, desde que você permaneça em atividade. Só que, naquele momento, daquela reforma, em 2005, quando se concede isso, ele vem como uma forma de compensar o servidor por um tempo maior que ele ia ter que permanecer no serviço para cumprir esses requisitos. Os servidores que acabam permanecendo e fazem jus ao abono, muitas vezes é porque aquela regra de aposentadoria, naquele momento em que ele completa os requisitos para o abono, elas não são as melhores regras de aposentadoria. Ele vai ter desconto de 20%. Então, no cálculo, isso é muito privativo de cada servidor. Aquela regra não sendo a mais favorável para ele, ele pode optar por outra regra. E já que ele tem que esperar 1 ou 2 anos a mais até que a regra mais favorável para a aposentadoria dele chegue, ele faz jus ao abono de permanência. Em outras situações, nós temos exemplos que a regra mais favorável, ela chega antes do servidor atingir a possibilidade de ter o abono de permanência. A emenda 47, ela foi extinta pela 103. E a emenda complementar 103, o que ela coloca? Ela deixa aberto para que cada ente federativo faça a sua discussão sobre o abono permanência. Então, essa questão nós ainda temos a emenda 47 vigente, porque Toledo não discutiu a questão da mudança ou da reforma nos termos da emenda 103. Então, tem aí uma série de situações que acho que levaria muito tempo nessa parte prática para a gente esclarecer, mas só para deixar mais esse ponto. Eu não mencionei no relatório porque a gente se pauta na nossa lei local. Seria isso, presidente. Obrigado, Roseli. Janice, vereadora Janice. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar a todos e dizer, como sempre, eu entendo que esses momentos de discussão são importantes porque eles acabam produzindo maior clareza em relação a uma temática tão importante como o fundo
que envolve a todos os servidores e, por extensão, também a toda a comunidade de Toledo. A minha opinião é bastante simples em relação ao que nós temos aqui. Houve uma discussão, houve um levantamento de dados, houve a indicação de algumas sugestões, houve a manifestação da preocupação, e eu penso que, de fato, não há que se mexer nem no relatório da vereadora Marli, nem no que a Roseli colocou, porque, como você muito bem definiu, trata-se de uma manifestação, e a manifestação, de fato, ela é livre, cada um de nós poderia tê-lo feito se assim desejasse, né? Então, de fato, percebo que seria interessante que ele fosse apensado ao processo como um todo, para que se tivesse acesso a esse contraponto. Compreendo o que a Roseli disse, e também o que está no relatório da vereadora Marli do Esporte. Essa questão que a Cláudia levanta no primeiro momento, eu compreendo as razões que a Roseli coloca, mas, de fato, há essa ideia de que é uma conta que nós pagamos. De certo modo, nós pagamos a conta mesmo, né? Sem dúvida nenhuma que nós, servidores, pagamos a conta, mas pagamos a conta em razão de algum erro, de algum equívoco, de alguma questão não bem resolvida anteriormente. Mas, no demais, eu parabenizo tanto a vereadora Marli pelo relatório, como a Roseli pelo contraponto, e vejo que é justamente nos contrapontos que nós estabelecemos é que a clareza se constrói. Obrigada. Obrigado. Edmundo, alguma consideração? O vereador Leoquides Bisonin está presente, quiser fazer alguma consideração, relação, como vereador, fica à vontade. Parabenizar a Marli, porque vem há muito tempo levantando esse assunto. É um assunto que diz respeito aos 700, 800 aposentados hoje e aos 3.500 que, porventura, no devido tempo, vão se aposentando. Não sei se é 3.500, é mais. Não, só uma correção, 1.079 aposentados. 1.079 já. A Maria está acelerando aí. Daqui a 5 anos, acho que 1.700 acho que vão estar já aposentados. Quantos processos nós temos aí mesmo? Eu, pelo que eu vi, dá uns 5 a 7 processos que estão, não é contra o FAPES, mas a favor do funcionário, né? Não pode dizer que é contra o FAPES, mas a favor do funcionário. E esse a favor tem que ver, de fato, se ele tem esse direito, né? Porque o a favor eu posso entrar com 500 processos, como a doutora está aqui, 500 processos, eu venço 200, 300 eu posso perdê-los, né? Então, eu, como leigo, eu fico pensando como é que eu coloco, já em termos de número ou totalidade das ações que estão em desenvolvimento, como já possivelmente que eu vou perder. Na verdade, a justiça, cada juiz entende de uma forma. Então, não é possível dizer que eu vou ganhar 70%, 80%, 50%, vou perder todos, né? É muito difícil esse cálculo aí. Porque como é que eu vou saber? Tem coisas aqui que não sei se um dia vai terminar o julgamento aqui também, né? Nós conhecemos muito bem o que está acontecendo aí. Mas a previsão de recursos, como é que eu vou fazê-la? E aí eu ouvindo as palavras da Roseli, se ele ficar com déficit vai para 570 milhões. Nesta previsão, eu teria que também, baseado na previsão, já começar a me preocupar antes aqui, para começar a tirar de alguém aí, para poder pagar na frente isso? Né? É uma pergunta. Não, porque no momento em que a gente apura o resultado, que é o déficit atuarial, essa provisão, ela precisa ser equacionada. Nós já discutimos muitas vezes aqui a forma do equacionamento, se é possível prorrogar, se é possível reduzir. Então, o Executivo buscando sempre uma forma, e a melhor forma, de continuar realizando o aporte de forma que ele seja suficiente a preservar o equilíbrio. Então, a partir do momento que a gente já vem discutindo que o aporte hoje já pesa na conta do município, eu vejo assim como delicado nós colocarmos uma provisão nesse momento no cálculo atuarial, porque isso apertaria do lado da concessão de benefícios, que se nós não temos espaço mais para cumprir com o equilíbrio que antes se analisava financeiro e atuarial, e hoje nós vamos analisar ele orçamentário e fiscal, obrigatoriamente a gente vai ter que olhar para o lado dos benefícios, que são as possibilidades que a emenda constitucional trouxe, que é
a alteração aí nos requisitos de aposentadoria, na forma como o servidor vai se aposentar. Então, quanto mais o déficit ele altera e maior a dificuldade de equacionamento, maior a possibilidade de ter que rever a forma de concessão dos benefícios. Aqui esse projeto que está hoje aqui da mudança do FAP, da profissionalização, que até fala no relatório, né? Eu acho que é extremamente importante que está aqui, que não dá para ser amadores. Nós temos aqui uma moça que está há muito tempo lá, que sabe quase tudo, mas não sabe, não sei se sabe 20, 30 ou 50, mas sabe muita coisa, vai atrás dos problemas. E aí, esse projeto que está aqui hoje na Câmara, aí, que é da profissionalização, nós estamos lidando com a vida, aquilo que a gente falou, 1.079, mais o futuro de 3.500. Então, na verdade, ali não pode ser mais aquela indicação de A, B ou C, sem competência para fazer parte do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Tem que ser gente que sabe, não só sabe, mas tem que se dedicar. E outra coisa que eu vejo daqui para frente é que não pode empurrar mais tem que ser gente até que tenha essa profissionalização, que tenha essa competência e que queira participar mesmo. Não é só ir lá na reunião e não sei o que, né? Porque é tão importante que quando o FAPES vier aqui prestar conta, tinha que ter lá no auditório do La Salle. Não aqui com 3 pessoas. Então, nós estamos pecando, nós, funcionários públicos, não estamos dando importância. Essa é a verdade. Só, presidente, para mim complementar aqui a fala do vereador Bisonin, só o fato, na minha opinião, de 3 pontos, até eu fiz a mesma fala na apresentação do relatório, só o fato de a gente já ver alterações no portal, já tem alterações de visibilidade. O fato do estudo que a gente fez, a compreensão. Eu saio da comissão com muito mais, mínimo ainda, mas com muito mais conhecimento em relação a isso, e também acho que quem nos acompanhou. O fato dessa lei estar vindo para cá, que já é um movimento que foi gerado aqui. Então, isso tudo já vale todo o tempo que nós usamos para trabalhar durante esses meses. E só uma consideração em relação às ações que tu diz. Por exemplo, naquelas 5 ou 6 ações que eu apresento no relatório, e no meu relatório está claro, uma já é trânsito julgado. Quer dizer, já está, não tem mais retorno. Está ali, já vai ter que pagar e pronto. Né? Sim, mas aparece no relatório. E não está na avaliação tutorial. Então, ela tem que estar... ela não tem mais retorno, ela já foi ganha. Né? O município tem que pagar e pronto. Então, assim, esse debate, né, que gerou até o estudo da comissão. Tá? Obrigado, vereadora Marli. Só complementar rapidinho a fala da vereadora. Quando se apresenta no relatório as ações que têm em curso e pede-se para que elas sejam consideradas no laudo atuarial, eu não estou sugerindo que se cobre os aportes, mas é direito do servidor ter conhecimento da situação financeira do fundo. Então, o que se sugere é que o avaliador atuarial apresente os cenários em caso de procedência e como estamos agora. Se for procedente, o impacto será esse, será necessário tais medidas. Ninguém está aqui discutindo a cobrança antecipada de uma condenação que ainda não é certa. A questão é que nenhum dos laudos atuariais usa como base as ações, inclusive, as que temos em curso agora, mas temos ações anteriores que também transitaram em julgado e que também impactaram no fundo, e elas não constam no laudo atuarial. Então, é por isso que se sugere a apresentação de cenários, para que o servidor, contribuinte e, de certa forma, proprietário do fundo, já que ele contribui com os aportes mensais, entenda quais são os cenários que se apresentarão conforme as decisões forem sendo, porque o servidor, na prática, ele tem conhecimento do que foi julgado, se ganhou ou não. Não se apresenta, ao longo do processo, quais serão os impactos disso. Então, eu, como advogada, entendo que seria devido que o servidor, desde que se ajuize a ação, ela seja considerada, obviamente que no laudo atuarial subsequente ao ajuizamento, seja apresentada e considerada no cenário, para que o servidor tenha conhecimento. Se ganharmos essa ação, o impacto será de tal forma, tanto para o município quanto para o fundo. Tá? Então, é uma sugestão, ninguém está falando em cobrança antecipada de condenação que não ocorreu ainda. Obrigado.
Janice? Eu gostaria só, por uma questão de justiça, né, acho que isso também é importante, já ressaltei a relevância dessa nossa discussão, mas o projeto de lei que está tramitando nesta casa, que prevê a questão dos mandatos dos conselheiros, essa reorganização, como também o perfil dos gestores e dos próprios conselheiros, ela não é decorrência dessa discussão. Ela é já de uma discussão anterior e da percepção do processo por parte dos próprios conselheiros. Então, acho que é bastante importante nós assumirmos, né, e nós acompanharmos, até para percebermos a seriedade com que o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e o gestor do fundo atuam. Nós estamos falando dos nossos colegas, né, são servidores que estão fazendo esse trabalho. Para todos eles, a bem da verdade, é uma atividade a mais que realizam, e realizam em nome de todos os servidores. Então, tem havido, de fato, muita seriedade, muita qualidade na atuação dos conselheiros em relação ao FAPES. Não neste momento, mas em momentos anteriores, ao longo aí do tempo de existência do nosso FAPES. Então, eu gostaria de fazer esse registro, porque na minha leitura, embora eu seja servidora, eu seja professora, eu reconheço que o FAPES ele se sustenta numa lógica muito específica e muito complexa, como eu já disse anteriormente, inclusive. E difícil, muitas vezes, de nós compreendermos. Então, o fato de nós termos servidores empenhados nesta tarefa, dedicando-se ao estudo, dispondo-se a fazer a gestão do fundo em nome de todos os servidores, eu acho que é uma atividade que merece ser destacada. Ok, para concluir, então, Marli do Esporte. Posso concluir? Sim, só para concluir. Só reforçando as palavras da vereadora Janice, é que coincidiu, né? Pode ser coincidência, realmente. Todo esse período podia ser enviado esse projeto de lei para cá e veio agora, justamente quando nós estamos há um ano já debatendo o FAPES, tá? Maio de 2019. E deixar claro também isso, para que não seja colocado de forma diferente, o meu respeito e total confiança em todos os servidores e conselheiros do FAPES. Eu sou servidora pública há 32 anos, tá? E jamais vou levantar qualquer situação em relação a isso. O que nós queremos, e o objetivo da comissão, foi esse, de melhorar toda a estrutura, de levar conhecimento aos servidores que foram, sim, bastante indagados e também, durante assembleias do Ser Toledo, preocupados, sim, principalmente professoras aposentadas, já com falas, né, que aconteceram, e falas ou retiradas de contexto, ou de forma até sem muito interesse, digamos assim. Então, nesse sentido, então, total respeito, isso muito claro, em relação e confiança em relação aos conselheiros do FAPES. Obrigado. Coloco em votação o relatório com o adendo da servidora Roseli. Então, assim, ele vai ser já pensado, certo? Mas, bom, eu acredito... Pois não. Bem claro. Eu estou há um ano, como falei anteriormente, em todo esse debate, essa situação. O relatório é o relatório, eu não estou alterando o relatório. Não. Eu acho que tem que ser acrescido aos documentos e não ao relatório. Como compreenderem. Eu acho que não dá diferença nenhuma nesse quesito. Então vamos fazer o seguinte, então, nós votamos então o relatório, mas nós temos que colocar o adendo junto, de alguma forma. Da diferença, vereadora Ademar, porque eu não concordo com todos os itens, e nós vamos ficar aqui discutindo mais um ano. E eu sou a relatora do projeto. Entende? Então, por isso que eu falo, eu acho que o relatório... Feito, então, assim, eu acato, então, o adendo. Tá? Eu acato junto o aos adendo, documentos, né? junto com os documentos, então, pode ser assim, Roseli? Eu acho que ele fica anexado com todos os documentos e coloca em votação o relatório. Há que se ver de que forma que esse relatório, se ele vai ter alguma publicidade ou não, porque eu vejo que o adendo ele vai complementar. Então, a solicitação do relatório é para que fosse apensado, que foi a interpretação que nós saímos aqui no dia 2 da reunião com essa informação. Mas aí fica a critério. A minha solicitação é para que ele seja apensado como forma de complementar e dar um contraponto em algo que não... No meu ponto de vista, não estava muito claro. Mas a decisão é da comissão. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em votação o adendo e o relatório. Pronto. Aí fica mais fácil, porque senão
a questão legislativa, ela realmente Em separado? é em separado. Correto. É isso Ok? que é correto. Então, colocamos em votação o adendo. Como vota a vereadora Janice Salvador? O adendo. Presidente, eu voto favoravelmente a que o adendo seja anexado a todo o processo, né? Eu já disse anteriormente, esta comissão, ela nem tem o seu funcionamento regido pelo regramento aqui da casa. É uma comissão bastante especial nesse sentido. Então, eu entendo que esse contraponto precisa estar também no processo. Roseli, seu voto? Roseli Eu Dalla estou Costa? solicitando que seja pensado, então o meu voto é por pensar o documento. Voto favorável. Vereador Edmundo? Eu também voto da mesma maneira. Vereadora Marli Zanetti? Meu voto é favorável. Vereadora Marli do Esporte? Favorável ao acréscimo ao documento, ao processo todo, e não ao meu relatório. Tá. Cláudia? Eu Doutora voto Cláudia? pela inclusão nos documentos do processo. Também voto pela inclusão. Não sei eu como presidente que eu voto ou não, Celestino? Voto, então voto pela inclusão também. Quer dizer, é uma comissão diferente que a gente tem que aprender no próprio decorrer. Então, aprovado por unanimidade a inclusão do documento desse adendo. Tá? Acho que não ficou claro. Tem voto por inclusão nos documentos e voto por inclusão no relatório. Não, veja bem, foi aprovado a inclusão, certo, junto aos documentos. Tá? É porque eu não tenho como alterar o relatório. Não, então, assim, o meu voto seria por juntar ao relatório. Mas eu não tenho como alterar o relatório. Não, ok. É o voto. Sim, É o voto. Eu Não. entendi aqui pela votação que alguns votaram entendendo que seria pensado ao relatório e não dispensado somente aos documentos. Ok. Eu acho, assim, veja bem, eu quero aqui colocar meu ponto de vista. Eu acredito que ele não altera a questão da dinâmica dentro do processo. O importante é que nós temos o adendo junto aos documentos, o relatório está feito, certo? Qualquer carga que fizer ao processo, né, legislativo aqui, ele estará composto também junto aos documentos e no próprio relatório existe o apenso do teu trabalho, entendeu, Roseli? O que eu não posso é alterar o relatório da vereadora, eu não tenho como fazer isso. Tá? Então, aí realmente nem eu e nem a comissão não pode fazer a questão do relatório. Não, se for... Mas eu vejo assim que está bem encaminhado, porque ele estará junto dentro do contexto, não tem... Entendeu? Eu acho que ele está aprovado, está anexo ao processo, está anexo aqui a questão do trâmite legislativo legal. Né? Agora eu coloco em votação, então, o relatório da vereadora Marli do Esporte. Como vota a vereadora Janice Salvador? Eu voto favoravelmente ao relatório, considerando que ele é o resultado de um estudo e que ele traz o ponto de vista da vereadora acerca de alguns pontos e aos quais foi apresentado um contraponto. Então, com uma manifestação da leitura que a vereadora faz do processo, eu não vou contrariar a leitura que a vereadora fez, embora possa me opor a alguns pontos, como a gente até já discutiu e já apresentou aqui. Ok. Roseli Dalla Costa, servidora. Não, como foi acatado o contraponto que eu apresentei, eu voto favorável, né? Mas com os contrapontos que eu trouxe em relação ao relatório, favorável. Correto. Vereador Edmundo Fernandes. Estou a favor do relatório da... Vereadora Marli Zanetti. Eu voto favorável ao relatório. Doutora Cláudia Eite. Favorável ao voto da relatora. Voto com a relatora também. Aprovado, então, o relatório. A discussão agora é o seguinte. Prestem bem atenção, porque aí é uma questão regimental aqui. Enfim, para quem nós vamos enviar, certo, cópia desse relatório com o adendo. Aí eu tenho que fazer justiça. Certo? Tá? Isso. Certo? Para quem nós vamos enviar o relatório? Aí fica aqui a critério da comissão, acato aqui as sugestões, para quem que nós vamos encaminhar o relatório, certo, deste trabalho em relação a esta comissão, em relação
questão previdenciária do município de Toledo. Eu posso fazer sugestão? Pode. Eu acho que todos os representantes legais aqui das entidades, a OAB, o próprio conselho do FAPES, mesmo quem, por último, teve faltas aqui, servidores, Ser Toledo, que foi que estimulou, né, incentivou esse debate, eu acho que esses órgãos têm que receber o relatório completo da forma que nós estamos Isso. fechando aqui. Então, vamos lá. OAB, FAPES, Ser Toledo. Quem mais? Eu vejo também que o relatório tem que ser de interesse do gestor municipal. Executivo. Mandar para o executivo. É o FAPES, né? Eu coloquei aqui. Mas Aqui na comissão tem o representante da Caixa Econômica também, não tem? tem. Eu acho que todos os participantes da comissão que estão representando algum órgão deveriam ser oficiados, no meu entendimento. Tá. Quem mais? Tem o Ivan está pelo PROCON? O que é o Ivan está como servidor? Tá, Ser Toledo. Então, 2, 4, 5 entidades, é isso? Correto? Não vou nem colocar em votação, então. Então. Ok, então? Pessoal, obrigado aí a presença de todos. Parabéns aí pelo trabalho de alto nível que foi feito aí por todos os envolvidos, né? Acredito que foi um trabalho importante para os servidores, para o município de Toledo. E agradecemos a presença de todos. Sucesso. E será enviado, então, cópia à OAB, ao FAPES, Conselho FAPES, Ser Toledo, Executivo e Caixa Econômica. Tenham todos um bom dia. Encerro os trabalhos.